Moisés. E aí aconteceu que o povo de Deus estava sendo escravizado por Faraó. E aí Deus ficou olhando eles todos próprios e resolveu salvar o povo dele. E aí ele chamou Moisés. E aí Moisés viu uma sarça pegando fogo, mas não se queimava. E aí ele se aproximou da sarça e ouviu seu nome: Moisés, 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 Moisés. E aí Moisés perguntou: Senhor, quem é você? E aí ele falou: sou Deus. Eu quero que você vá lá libertar o meu povo. E aí Moisés falou assim: eu sou quem para libertar o seu povo? Você é Moisés, Deus falou. E aí Moisés foi lá libertar o seu povo. E aí Moisés, quando Moisés foi lá, Faraó viu e ficou com vontade de matar Moisés. Então ele matou aquele egípcio que estava que estava batendo no povo de Israel. E aí, depois, Moisés falou assim: Faraó não vai gostar disso. E aí, Faraó estava lá esperando alguém para ser amigo dele. E aí, Moisés foi lá falar assim: e aí, Faraó, o que foi? Quer ser meu amigo? E aí Moisés falou assim: não, eu quero que você liberte o meu povo, Faraó. E aí ele falou: não, nem pensar, ele é meu agora. E aí, quando ele falou é meu, ele jogou o cajado no chão e aí ele virou uma cobra. E aí depois chamou um Faraó, falou para os mágicos jogarem as varas, né? E aí, quando os mágicos jogaram as varas, também conseguiram ter a mesma coisa. Mas a cobra de Moisés engoliu as duas cobras dos mágicos. E aí, depois, Faraó não acreditou. E aí, depois veio as 10 pragas. E aí, nas 10 pragas... E aí, Deus mandou as 10 pragas. E aí, depois das 10 pragas, começou a Páscoa de Deus. E aí... Peraí. Quais são as 10 pragas? A primeira foram as rãs. Não, a água virou sangue. A segunda? A segunda foi as rãs. A terceira? Foi o pó da terra virou piolho. A quarta? A quarta foram as moscas. A quinta? A quinta foi a morte dos animais. A sexta? A sexta foi os tumores, tipo um machucado na pele. O sétimo? O sétimo, a chuva de pedra. Oitavo?
Oitava, os gafanhotos. Nona. A nona foi a escuridão de 3 E dias. a 10ª? A 10ª foi que os bebês dos mais velhos gênios morriam. E aí depois começou a Páscoa. E aí depois começou a Páscoa de Deus. E aí, na Páscoa, Deus falou assim: peguem o animal e deixem o osso no animal. E peguem o sangue e passem nas palhas para passar do lado da porta e do outro lado da porta, em cima da porta. Que o anjo da morte vai passar. E as casas marcadas vão estar. As casas marcadas, o anjo da morte não vai passar. Só na casa dos egípcios e no palácio dos egípcios. E aí ele vai matar todo mundo que é do egípcio. Os filhos mais velhos. E aí, depois, Faraó se arrependeu de ter libertado o povo de Israel, foi lá atrás deles, e pois só havia mar por perto. E quando o povo viu o Faraó atrás deles, ele ficou desesperado. E aí só havia mar por perto. Como eles iam passar? Deus fez um milagre. Deus falou assim: Moisés, pegue o cajado e encoste o cajado na água, que as águas vão virar muros de água. Vão para um lado e outro para outro. E vocês vão passar. E aí Moisés fez o que Deus mandou. E aí eles passaram e depois o faraó estava seguindo eles no mar aberto. E aí a roda das carroças do faraó e a equipe de faraó ficaram inchadas, não conseguiram andar, mas os cavalos ficaram com força. O faraó ficou: força, cavalos, força, força, cavalos. E aí, quando fez a força, eles conseguiram. E aí, quando eles começaram a passar, Deus falou assim: Moisés, de novo encoste o cajado na água, que o mar vermelho vai se fechar. E aí ele encostou no muro de água e aí a água se fechou e todo o egípcio morreu. Já acabou? Aqui é Bíblia, papai. Coisa linda, gente. Faltou o grande finale. E
E aí, do outro lado do mar, ele louvou ao Senhor. Louvou ao Senhor. E depois eles continuaram o caminho na terra prometida. E aí, quando Moisés estava perto, depois passaram na rocha. E aí, o povo estava desobedecendo, batendo nos outros. E aí, Deus falou assim: Moisés, conversa com a rocha. E aí ele não fez o que Deus mandou. Ele bateu o cajado na rocha 2 vezes. E aí saiu água. E aí o povo de Israel bebeu. E aí depois, quando Moisés estava perto da terra prometida, Deus mostrou a Moisés a terra prometida. E aí, Moisés, lá em cima do morro, perto da terra prometida, ele morreu. E não pôde ir porque ele desobedeceu a Deus. E aí... E aí aconteceu que o líder do povo foi Josué. Ele aprendeu como ele ia ter que guiar. E depois ele foi o guia do povo. Amém. Do povo de Israel.